A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil protocolou uma representação no Ministério Público Federal, solicitando que o órgão apure a divulgação de dados sigilosos dos produtores contidos no Cadastro Ambiental Rural. A CNA entende que a liberação dessas informações prejudicou os produtores, o setor agropecuário e também o país. Na representação, a CNA pede que o Ministério do Meio Ambiente, que o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, seja investigado por crime de responsabilidade e prática de improbidade administrativa. E para detalhar esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Comissão Nacional do Meio Ambiente da CNA, Rodrigo Justus, que já está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Então, quais foram as informações, sigilosas divulgadas pelo Ministério do Meio Ambiente? E com esses dados, foi possível identificar os produtores rurais? Sim. Primeiramente, nós queremos dizer que nós somos favoráveis à transparência e qualquer cidadão tem o direito de saber se uma propriedade se encontra regular, se ela foi analisada pelo órgão ambiental, e que existe toda uma reclamação da nossa providência achando que a CNA é contra a transparência. Nós não somos contra a transparência, mas nós entendemos que o produtor não pode ter o seu patrimônio exposto para qualquer um, sem qualquer espécie de identificação na internet. Nós podemos abrir uma página de um desses ministérios e tentar tirar uma certidão de regularidade em nome de outra pessoa, se nós apresentarmos determinados dados. Certo tipo de informação tem confidencialidade. Eu não posso expor o nome da fazenda do produtor, o número da matrícula, onde ela fica, dados sobre a propriedade que eu estou expondo à vida privada, inclusive riscos de segurança pessoal. A partir do ponto que eu coloco lá, o nome de uma propriedade, o número da matrícula, o município, a localização, a rodovia que ela vai, os shapefiles da propriedade, que são arquivos do georreferenciamento da propriedade. Para qualquer um, sem qualquer espécie de identificação, eu estou ferindo os mecanismos de controle que o poder público tem sobre a responsabilização do uso indevido dessas informações. As informações são públicas, mas elas têm graus classificados. Então, parte das informações que foram divulgadas, elas são classificadas e elas não poderiam indiscriminadamente estar à disposição de qualquer um na internet. Agora, depois de inúmeras reclamações, inclusive da CNA, o Ministério retirou algumas informações do sistema. Isso confirma que dados sigilosos foram divulgados? Com certeza. Veja que foi retirado o nome da propriedade, número de matrícula, teve propriedades que são o nome do produtor. Então, o fato é que as informações já tiveram quase 100 mil downloads antes que essa providência fosse tomada. Então, os dados, bem na verdade, o maior problema disso tudo é que isso quebra a confiança que foi estabelecida entre o setor produtivo e o Ministério do Meio Ambiente durante 15 anos, onde foi construído o Código Florestal. Quando estava-se todo mundo discutindo a implementação do código, os produtores são assim agredidos com esse tipo de divulgação desmedida. Nós estivemos lá no Ministério antes disso tudo acontecer e eles disseram que eles iriam sim divulgar os mapas temáticos, contendo onde estavam as áreas cadastradas, como nós vemos o mapa, mas são arquivos georreferenciados de área para qualquer um e coisas desse gênero. Então, na verdade, houve uma quebra de confiança e nós entendemos que a atual gestão do Ministério está mais preocupada em criar problema para o setor do que realmente dar uma gestão ambiental adequada que considere interesse econômico. Não vai ser, por exemplo, nós já tivemos aqui discutindo esses dias a questão dos embargos, certo? Foi um dos assuntos que nós tivemos aqui discutindo. Depois que todos os estados entenderam que não havia meios de licenciar fazenda e sim controlar a atividade, o que aconteceu? O Ministério do Meio Ambiente começou a embargar áreas lá na Bahia e tudo mais, desrespeitar a decisão dos estados, coisa que estava pacificado já com a ministra Isabela. Então,
nós vemos que a situação hoje é que não há interlocução. O Ministério do Meio Ambiente declarou guerra à produção de alimentos no Brasil e acha que através do embargo vai resolver os problemas da economia do país. Isso não vai acontecer dessa forma. Então, nós estamos extremamente preocupados com a situação e outras medidas cabíveis poderão ser tomadas também em relação ao cadastro, estão sendo também estudadas pela assessoria jurídica, né, que preparou aí essas ações. Eles estão lá debruçados para outras eventuais medidas possíveis. Agora, além de prejudicar extremamente o produtor rural, todo o setor agropecuário brasileiro acabou também expondo aí para nossos concorrentes internacionais. Tiveram acesso ao mapa completo das propriedades de produção? Na verdade, previsão de safra, por exemplo, os Estados Unidos já trabalham há muito tempo já com isso, né? Você não precisa saber quem são os proprietários, né? As imagens de satélite, monitoramento orbital, coloração, o satélite identifica, inclusive quando há estresse hídrico e tudo mais. Então, hoje está muito aperfeiçoado essa tecnologia. Então, se você somar dentro do Brasil e disser quanto tem de soja plantada hoje no Brasil, seria possível fazer um levantamento só pela coloração das lavouras, né? Acho que, do ponto de vista de prejudicar o país como um todo, o problema é que causa problemas ao país. Ao país por quê? Porque a partir do ponto que você coloca uma propriedade, diz lá que o fulano produz 3.000 hectares, é possível inferir que essa pessoa tenha um poder de compra, que ele tenha defensivos caríssimos dentro da sua propriedade. Notícias direto aqui de assalto, roubo a propriedades, certo? Então não se pode colocar para qualquer um, sem qualquer espécie de exigência de identificação, dados patrimoniais e localizando empreendimentos e tudo mais. Então, o risco, a questão relacionada à segurança, simplesmente o produtor está exposto, esse é o termo. E até no Canal Rural nós conversamos aí sábado, falando sobre essa questão, diz que parece que houve algumas publicações de que a CNA vai exigir indenizações ao ministro Sarney Filho ou ao Ministério. Sabe? Não é nada disso. O que nós queremos é que a privacidade do produtor ela seja respeitada, que o produtor seja, o seu cadastro tenha análise. O CAR não foi produzido e não foi negociado para ser um instrumento de bisbilhotagem de dados pessoais não analisados ainda. Veja, nós somos favoráveis à transparência de dados. Qualquer um tem direito a ir lá e querer saber por que a propriedade do fulano foi homologada. Eles têm que mostrar e dizer que foi feito dentro da legalidade, inclusive dizer isso por escrito. Certo? O direito de informação do cidadão é sagrado, mas não se pode expor uma classe toda dessa forma. Você não consegue a cópia da declaração do imposto de renda de ninguém. Questões patrimoniais. Eu posso ir no cartório, o seu nome, tirar uma certidão de um documento seu, porque o registro de imóveis é público, embora o patrimônio seja privado. Então não é porque as informações estão lá no Ministério do Meio Ambiente, no site do Serviço Florestal, estão hospedadas lá naquele servidor, de que o Ministério possa distribuir para todo mundo à vontade esse tipo de dado. E essa é a nossa queixa, não é questão da transparência. Ok, agradeço a participação do presidente da Comissão Nacional do Meio Ambiente, da CNA, Rodrigo Justus. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, bom dia.